Tu tem noção da importância do poder de escolha na tua vida? Tudo que eu já falei, todo o assunto que eu abordei, seja esse assunto, o relacionamento com mulheres, construção de negócios digitais lucrativos, ou até mesmo coisas internas na nossa vida, crenças, até as espirituais, tudo é pautado em cima da construção do poder de escolha. Por exemplo, se eu namoro uma mulher que ela não é a pessoa que eu escolhi, nas crenças que eu escolhi, do jeito que eu escolhi, é o que sobrou para mim, eu vou me incomodar. Eu tô sendo bem papo de bar aqui. Eu vou com certeza me incomodar com essa pessoa, porque é o que sobrou para mim. Por isso, eu sempre defendi a ideia, e hoje eu não pretendo mais falar tanto desses assuntos, eu sempre defendi a ideia, quando, nesses 10 anos trabalhando com o Lover, de que o homem tem, não vou dizer obrigação, mas ele tem a possibilidade da construção de poder de escolha das pessoas que ele se relaciona, dos amigos que ele quer ter por perto e em um outro patamar da vida que ele quer construir, do carro que ele quer dirigir. Então, com muito desenvolvimento pessoal, a gente pode desenvolver poder de escolha. Então, vamos relembrar que eu sempre falei de poder de escolha aqui. E tu nunca levou isso em conta. Deixa o Ecopinito aqui. Eu tô falando de Gramado, num potreiro, que aqui é o meu lugar preferido de gravar, né? Agora são 8 horas da manhã. Vim pra Serra Gaúcha ontem para resolver uns esquemas aqui e pretendo passar uns dias aqui. Esse lugar é muito bonito, né? Pena que o inverno aqui ele já acabou, senão estaria bem mais frio. Mas vamos lá, poder de escolha. Tu já parou para pensar, assim, em algum momento, fazendo um panorama da tua vida, que talvez a tua vida não esteja do jeito que tu quer, e que tu tá num caminho que tu não consegue sair, que tu se sente perdido, que tu se sente acabado, tu se sente sem rumo nesse caminho? Eu vou te dizer o que é isso. Isso é falta de poder de escolha. Tu observa esse caminho e pensa, vai demorar muito para isso acabar? Vai demorar muito para eu conseguir sair disso? Eu entrar num novo rumo da minha vida? Vai demorar muito para esse sofrimento acabar? Porque afinal esse caminho, ele é um caminho que tem dor, sofrimento, falta de projeção do futuro. Ele tem um sentimento, ele traz, né, um sentimento de tu tá perdido, porque tu não tem perspectiva. Nesse caminho tu não constrói, tu não sente perspectiva. Sabe o que significa isso? Tu tá vivendo um caminho de vida em que tu não escolheu, em que te colocaram. Se tu parar para pensar com muita calma, muitos caminhos que tu vive na tua vida não são tu que escolhe. Claro, é impossível a gente escolher tudo, mas pelo menos o caminho da nossa vida, para onde a gente está caminhando, a gente tem que escolher. E a gente tem que ser estoico também e saber lidar com as coisas que a gente não controla, que vão acontecer nesse caminho, porque todo caminho tem desvios, tem pedras, tem placas que a gente tem que interpretar, tem pedras que a gente tem que passar por cima, tem adversidades. Mas pelo menos a direção final a gente tem que saber escolher. E o fruto do teu sofrimento, muito possivelmente, é o fato de tu estar vivendo um caminho que alguém escolheu para ti. Te colocaram nesse caminho. Tu não teve a possibilidade de escolher. Pode ser que eu esteja falando aqui com um jovem que está cursando uma faculdade absurdamente ridícula, que sabe que não vai dar grana, já está até se interessando aí por outros esquemas na internet que dá mais grana, e pensa, putz, que horrível, eu tô aqui porque os meus pais botaram na minha cabeça que eu tenho que ter um diploma. Talvez tu, na adolescência, conheceu uma pessoa, uma mulher, que tu não teve uma condição de conhecer uma mulher melhor. Agora tu tá com essa aí, que tá te incomodando, e tu não ama essa pessoa. Uma mulher, talvez eu esteja falando para mulheres, que está com um marido, ou uma pessoa que tu não ama essa pessoa. Tu tá num caminho de vida em que simplesmente alguém te empurrou, alguém te induziu. E muitas das vezes quem faz isso com nós são os nossos pais, ou são os nossos professores, ou é o pastor da igreja, ou enfim, alguém te coloca num caminho. Até mesmo falando de pastor da igreja, talvez tu seja esse cara, que é aqui, ó, que cai nessas lábias,
que vive essa vida dedicada a uma coisa que tu anda se questionando se aquilo é aquilo mesmo. Eu não vou nem entrar em muito detalhe para não ofender quem ainda não está nesse nível de consciência. Mas o fato é que quando a gente está num caminho que não foi a gente que escolheu, a gente se sente perdido, a gente se sente meio sem rumo, a gente não consegue ver perspectiva de mudança e tudo que a gente consegue ver são coisas negativas, são coisas ruins. Eu já passei por uma situação assim, uma situação onde é que me colocaram num caminho que durou um ano e eu não conseguia ver perspectiva de mudança naquele caminho. Foi o ano mais triste da minha vida, onde apesar de acontecer coisas boas nesse período, eu só conseguia enxergar a parte negativa. Então tem muito daquilo de perspectiva, daquilo do que tu enxerga no mundo, né? E às vezes não adianta chegar e falar assim, ó, cara, tenta ver as coisas pelo ponto de vista positivo. Eu posso até ver as coisas pelo ponto de vista positivo, mas é o negativo que vai fazer eu reagir, é o negativo que vai reagir em mim. Quando tu tá vivendo esse período de caminho errado, tu vai ver o positivo e o negativo, interpretar o positivo e o negativo. Ah, aconteceu aqui uma coisa boa, tenho gratidão por eu estar aqui, né, nesse lugar. Mas quando acontece o negativo, aquilo te dá raiva, porque puxa toda aquela raiva que tu tem acumulada dentro de ti por estar no caminho errado. E o inconsciente, algo dentro de ti, tua alma talvez, ela sabe que tu tá no caminho errado, ela sabe que tu não tá gostando desse negócio de estar vivendo esse caminho. Sabe por quê? Vou te falar, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Olha só, passou dos teus 35 anos, tu começa a perceber que a vida é muito mais curta do que ela parece. Quando tu tem 25, tu não para e pensa que a vida vai acabar logo. Quando tu tem 35, tu já pensa, putz, a vida é mais curta do que ela parece. E de fato, a finitude e a brevidade da vida, como dizem os estoicos, ela é muito... a gente tem que pensar muito sobre isso, porque é realmente muito breve, mais do que tu consegue interpretar. Ao longo do tempo, tu vai percebendo que a vida é breve. Vamos supor que tu viva até os teus 70 anos, tá? Até os teus 70. Dos 50 aos 70, tu já tem aquela ideia de que tua vida tá acabando, tu já tá mais cansado. Olha, se Deus quiser, tu vai ter energia para aproveitar o resto da tua vida. Mas vamos supor que não tenha, vamos supor que a tua vida útil, produtiva, é do começo da vida até os teus 40, né? Até os teus 40 anos, 45, por aí, e tu começa a produzir coisas para o mundo na idade adulta. Então vamos supor que a idade adulta começa nos 20. Dos 20 aos 40 tu tem 25 anos, dos 20 aos 45. Um caminho de vida dura 10 anos. Se eu entrar num caminho agora, abrir um negócio ou entrar num trabalho aqui, esse caminho, quando eu digo caminho errado, não é uma coisa de um ano, um mês, é uma coisa de 10 anos. Se eu comparar 10 anos da minha vida, quantos por cento são 10 anos comparado à minha vida total? Mesma coisa uma pessoa que comete um crime e vai presa por 10 anos. Cara, perder 10 anos da vida é muita coisa. É muitos por cento comparado ao total. Por isso é necessário pensar consigo mesmo se tu tá no caminho certo. Pensando se tu tá no caminho certo, decidindo qual é o caminho certo, um caminho que tu tem poder de escolha, que tu vive a vida que tu quer, e que esse caminho certo, às vezes, pode ser simplesmente teu ego falando, não, eu tô aqui, eu moro em tal casa, em tal bairro que não é seguro, eu dirijo aqui um Kwid e eu quero dirigir uma BMW, como que eu faço para chegar até lá? Em 10 anos, em 5 anos eu consigo? Óbvio. Mas tem que entender que esse caminho também, ele exige todo o esforço para chegar até lá. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque esse vídeo não é para isso. A questão é, em primeiro lugar, ele vai exigir mudança de rumo. E mudança de rumo exige coragem. Mudança de rumo exige desagradar as outras pessoas. E não importa o âmbito e o tamanho dessa mudança de rumo, vai exigir coragem e que tu desagrade algumas pessoas. Um exemplo bem simples, quando tu tem uma alimentação porca, um estilo de vida porco, fuma, bebe, usa umas coisas aí e come qualquer coisa.
Aí tua mulher tá acostumada com isso, com esse estilo de vida. E aí do nada, tu decidiu que tu vai viver uma vida mais saudável, vai ter uma alimentação mais saudável. Na primeira refeição saudável que tu vai ter, ela já vai te olhar estranho e dizer: o que tu tá fazendo? Que viagem é essa? Que loucura é essa? Ou seja, as pessoas já vão te olhar, quando tu tentar fazer o certo pra ti, as pessoas já vão te olhar: o que é isso? O que é isso? Mais uma vez, uma pessoa tentando te tirar do caminho que tu decide para si mesmo. E sendo um caminho que não atrapalha as outras pessoas e que também não muda o rumo da vida das outras pessoas que convivem contigo, ao menos não negativamente. Acho que é essa a essência da coisa, essa é a essência do vídeo, de tu conseguir mudar esse rumo de vida numa questão de não viver a tua vida pela regra dos outros, pelo caminho dos outros, as virtudes dos outros, os objetivos de vida dos outros. E viver a tua vida, né? Como se ela fosse, e ela é, mas é como se ela fosse, porque nós não vivemos, 100% tua. E eu viver a minha, sendo 100% minha. E claro, co-criar com as pessoas que estão comigo, com os meus parceiros de negócio, co-criar com a minha mulher que convive comigo, construir coisas junto com ela e estar alinhado com ela, mas não sair do meu rumo de crescimento por causa das outras pessoas. Principalmente quando se trata de um adolescente e dos seus pais. Ei, Copini, tô aqui.